Muito bem, meus irmãos, mais uma semana, né? Estamos aqui no EBDcast, nosso canal aí. Hoje nós vamos tratar sobre o avivamento na igreja, dando seguimento aí às lições bíblicas da CPAD. Nós estamos nesse trimestre falando sobre a Viva, a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento ao poder de Deus. Nós já falamos aí sobre o avivamento espiritual, o avivamento do Antigo Testamento, do Novo, no ministério avivado de Jesus e agora o avivamento na vida da igreja, né? Vamos tratar desse assunto hoje. Adentrar aí o texto clássico que os pentecostais amam, decoram, né? Oram em cima para pedir poder no céu. Atos dos Apóstolos. É o texto do manto. Coloca aí hashtag manto. E Marcos já tinha. Não. É do manto. Marcos, mais o Miqueias. E aí nós vamos hoje tratar desse assunto aí. Mas eu até fiz umas anotações hoje. Nós vamos discutir uns assuntos aí. Mas vamos rodar a vinheta aí. Depois nós já voltamos já com a nossa aula aí hoje. Muito bem. Vamos lá então. Didiel? Sim. Firme e forte na batalha contra o mal. Ser valente. Atos 2, verso 4 diz, que é o textual: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glossolália. Verdade prática, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Cessacionista ou continuista, Jadiel? Você é de qual posição? Intermediário. Que agora, hoje em dia, existem assembleanos cessacionistas. Nós estamos vivendo nessa geração já. Complicado para um assembleano. Se declarar assembleano e cessacionista é meio incongruente. Exatamente. Mas já existem aí em algumas partes aí, em alguns lugares. É a mesma coisa de chamar um jogador que não sabe que é uma bola, ou dizer que ele é jogador sem jogar bola. Não tem condições, né? Tem a linha continuista e tem a linha cessacionista. Para um assembleano que vem de uma denominação que está ligado com esse mover do Espírito, até vem a questão, por que nós somos chamados de pentecostais? Se fosse olhar pela lógica, o sentido da palavra pentecostal, eu sou sincero, eu nunca participei de uma festa de Pentecostes. Sim. Então, por que nós carregamos o nome pentecostal? É mais pelo fato de ter ocorrido na última, vamos dizer, na última centelha, na última fagulha da festa. Anos 50, é penta, Sim. 50 dias de festa, então no último dia, no 50º dia... Na verdade, muitas festas, né? Você tem a Páscoa, tem a festa Jesus dos tabernáculos. andou 40 dias. Depois tem a festa, tem uns tabernáculos também, que é a festa das tendas, Então, aí tem que é a festa das Pentecostes, cabanas. que é das colheitas, Esse. Aí pentecostais. Tudo bem, então houve a ação, o descer do Espírito no dia de Pentecostes. Pentecostes ficou. Mas ao mesmo tempo nós somos pneumaticós. Porque a fala pneumaticós, ação do Espírito. Exatamente, guiados pelo Espírito. E ela se dá naquilo que o próprio Cristo falou. Convém que eu vá para que ele venha. Quando eu for, ele vai vir e vos anunciará tudo acerca de mim. Esse é o momento dele. Então somos pentecostais porque houve o derramamento na festa de Pentecostes. Mas, desculpa, ao mesmo tempo nós somos pneumaticós porque somos guiados pelo Espírito. É uma ação do Espírito. Então não tem mover pentecostal ou movimento pentecostal sem ação do Espírito. Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer. Porque, embora os próprios assembleanos se autodenominam assim, né, a questão do movimento pentecostal, é avivamento o que acontece em 1906 na Rua Azusa, em Los Angeles, né? Ou é um movimento? Porque eu entendo que, porque quando eu vejo alguns escrevendo sobre o assunto, até antes do movimento pentecostal, vamos colocar assim, até antes da Rua Azusa, eles entendem que algumas ocorrências que aconteceram na história foram avivamentos, porque são marcados por algumas características lá, mas são reformados lançando luz sobre o tema.
Concorda comigo? Não tinha pentecostais, como nós conhecemos hoje, antes de 1906. Aí, a partir de 1906, que surge uma nova concepção a respeito, inclusive, da doutrina do Espírito Santo, que por quase 2.000 anos da história ninguém tratou tanto sobre o Espírito Santo até aquele É o momento. que eu falei, não são 5 solas. Nunca vivemos um momento de explosão do evangelismo, vamos dizer assim, como vivemos hoje. E por ocasião da ação do que Deus faz ali, a partir de 1906, com os pentecostais, como que eu não digo que isso é avivamento? E simplesmente classifico como um movimento. Mas o avivamento, ele é iniciante, melhor, ele é inicial e contínuo, que perdura até hoje, ou ele é inicial porque precisa de um movimento para alavancar alguma coisa? Então, 1906. quando a gente vê 1906, 1906, até a gente leu lá aquele livro lá, que nos ajuda a história do a entender um avivamento. pouco, havia uma busca constante ali, por algo. Sobretudo influenciado por que já havia acontecido em 1904 no País de Gales. Que é o Evans Robert. Evan Robert. Evans Robert. Então há uma influência ali. E aí acontece essa explosão. O William Seymour, eu ia falar William Carey. William Seymour, que era um escravo, né, Míope. negro, né, que ficava- começou a buscar estudar sobre a questão da doutrina do Espírito Santo e tudo mais, aquela coisa. Até o Frank Bartleman, naquele livro Sim. As Histórias do Avivamento, falava que ele ficava o tempo inteiro com a cabeça dentro da caixa. Então, Porque ele queria algo, ele queria era mover. viver uma Ele experiência queria o mover do sobrenatural. Espírito, exatamente. Até então, veja bem, eles estão buscando o mover do Espírito, isso é história. Não tem língua estranha ainda. Não tem o dom de línguas ainda. Eles estão buscando o avivamento. É por isso que eu fico com essa interrogação. Porque quando vai falar do movimento pentecostal, a primeira coisa que vem à nossa mente é falar em línguas. Mas antes de haver a evidência do falar em línguas a partir de Já 1906 estava havendo com clareza, busca. já tinha uma busca ali. Sim. E era uma busca por avivamento. E, por exemplo, no País de Gales não tinha línguas. Exatamente. Teve línguas a partir de 1906 em Los Angeles. Então, como que na época de eu Wesley. caracterizo o assunto? Na época de Wesley. Também não teve línguas. Teve avivamento. Teve avivamento. Não teve línguas. Teve curas, né? Alguns testificam a questão de cura, Então, porque conversão em massa, etc. Porque se a gente for olhar pela expressão avivamento baseado na fala de Abacuque, ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Uhum. Traz vida à tua obra, que a tua obra tenha vida, ela seja vivificada. E quem melhor para gerar vida na própria obra a no seu Senhor, que é o Senhor da igreja. Então ele injeta essa vida na obra. Por isso que a obra é avivada, a obra tem vida, a obra Eu é... já vi uma professora, inclusive, de História da Igreja, Carol Basso. Eu vou ver se eu acho o podcast que ela fala sobre o assunto. Deixar o link aí para vocês. Porque antes, vamos colocar assim, do século XIX, 1906, havia muito livro produzido sobre o que aconteceu em questão do crescimento da igreja em tal lugar e assim por diante. Só que depois deu os materiais escritos a gente não via. Aí um certo estudioso começou a viajar pelo mundo para saber o que está acontecendo com a história da igreja no nosso tempo, século XX inclusive, né? E vai ser percebido que o que aconteceu durante o século XX inteiro, em várias partes do mundo, é uma explosão de uma volta, de uma busca pela questão. A teologia do Espírito Santo foi mais produzida nos últimos 100 anos do que nos últimos 2.000 anos. Sim, a ênfase foi muito, vamos dizer, quadruplicou. Fora os testemunhos, assim, que você fica Sim. de queixo caído. É lógico que tem muita coisa que não dá pra... Eu tenho dificuldade de aceitar, que são as bizarrices, né? Que a gente descarta, mas tem coisa que a gente entende que é a ação do Espírito Santo de fato. Claro. Que é inegável você ver. Porque eu vejo assim, algo que acontece, que leva milhões de pessoas à conversão. A pessoa era um traficante, era um assassino, era um ladrão, era um drogado, era uma prostituta, não sei o que. De repente ela tem o contato com o evangelho e a vida dela é transformada. E não é uma pessoa, você pega o Brasil. O Brasil é talvez a maior referência em questão do movimento pentecostal. Né? Nem nos Estados Unidos, que é onde surgiu, atingiu tanta força que nem no Brasil. Inclusive a Assembleia de Deus, a origem é americana. Exatamente. E no Brasil é onde está o maior número de, se eu não estou enganado, de pentecostais do mundo. Sim. Até o último censo, vai ser atualizado, era 12 milhões de assembleanos, né? Juntando Madureira e Belém, né? Agora está provavelmente muito maior do que isso, embora a coisa está mais fragmentada. Porém, o número é próximo disso. E 110 anos de história, né? Então você pega assim, uma coisa que está durando 100 anos, não é 100 dias, não é uma semana, é uma obra
realmente extraordinário do Espírito Santo. Eu não posso acreditar que uma igreja entra numa cidade, que nem pega Pindamonhangaba, temos 80 anos da Assembleia de Deus aqui. Se a gente for contar quanto, do primeiro crente até agora, que eu não sei em que número tá, né? Tem que passar de 10 mil. Então, 80 anos numa cidade. E quantas pessoas não foram alcançadas, quantas pessoas não foram transformadas, salvas, inclusive já estão no céu. Então eu entendo que existe isso, eu caracterizo isso como avivamento, não um mero movimento. Então, porque aqui, é por isso que eu falei, se o avivamento ele é inicial permanente, porque ele começou e está perdurando, ou ele é inicial porque precisou de uma explosão. E dessa explosão houve, melhor dizendo, várias ações espalhadas pelo Brasil. É fato que eu entendo também, nós falamos isso acho que em aulas passadas, que a gente está vivendo um outro contexto hoje. Não é a mesma coisa, né? A Assembleia de Deus hoje, o movimento pentecostal como um todo, hoje não é a mesma coisa de 50 anos atrás, de que 80 anos atrás. É completamente diferente. E aí hoje nós ficamos com muitas interrogações, porque a gente vê que tem muita coisa que está fora do esquadro. Falar em língua estranha não muda nada. Se, de fato, não há uma mudança de vida, mudança de caráter e etc. É o que muito acontece. Então, tem coisa que a gente vê que é de fato um movimento, não é avivamento. Mas tem coisa que a gente vê que é avivamento, não é movimento. É por isso que eu fico assim, porque alguns historiadores da igreja vão dizer que o que acontece a partir de 1906 não é avivamento, é só um movimento. Só que eu não vejo na sua totalidade isso. Porque aí tem que entender também. Então vamos tentar entender pelo sentido da palavra movimento. Houve o avivamento, então houve o avivamento no tocante à busca, houve. Eles estavam buscando, e de repente explodiu em línguas. Pronto. Aquilo ali não gerou movimento? Sim. E esse movimento não perdurou, e nós não somos frutos de movimento, porque movimento é ação. Pode dizer, o carro está em movimento. Eu não posso usar a palavra movimento para algo parado. Por exemplo, a caneca está parada. Porque até a forma como Deus falou com os missionários, o Daniel Berg e o Gunnar Wringer, que Deus revelou para eles Belém do Pará, e eles foram na biblioteca para saber o que é isso. Foram lá no mapa e acharam no Brasil, América do Sul. Então, e de repente os caras largam tudo que tem e vêm embora, vem para um lugar que a língua é diferente, num país cheio de doença. Sim. Que o Brasil, até hoje, né? Era cheio de doença, todo mundo, inclusive o missionário, a mesma coisa. O Gunnar Wringer. Não, antes o fundador da presbiteriana no Brasil, houve um avivamento em Nova York, porque aconteceu um movimento lá, oração entre os empresários, já muitos isso, a presbiteriana tem um século e 160 anos no Brasil. 160 anos atrás já havia reunião com os empresários. Começaram a orar, Deus fez lá um mover, o missionário veio para o Brasil também. Não conhecia a língua, não sabe de nada, uma terra cheia de doença, todo mundo falou assim, você vai morrer. Mas ele veio na cara da coragem. De fato, ele morreu de doença aqui no Brasil. Mas deixou uma igreja plantada e deixou os frutos aí. Não foi movimento. Mas foi movido pela ação do Espírito Santo. Movimento. Porque quem faz uma loucura dessa? Porque movimento é ação. Exatamente. Eu nunca posso usar a palavra movimento para aquilo que é parado. Então, se houve um avivamento em 1906, na Rua Azusa, então houve um movimento ali. Movimento é o que? Ação. Dali, você vai para cá. Daqui, você vai para lá. Então, se Daniel Berg e Gunnar Wringer foram inundados pela ação do Espírito, pelo poder do Espírito, automaticamente toda a ação gera o que na física? A reação é o movimento. Eu fui cheio do Espírito Santo. Igual quando Samuel unge Davi. Não, e nunca mais foi o mesmo, porque gera movimento. Pode ver, o camarada está parado. Ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz o quê? Impulsiona. Impulsionar é movimento. Não, mas sai e vai. É interessante que eu até fiz umas anotações. Que no Antigo Testamento, Espírito Santo é Ruá, seria... Não é Kadosh, né? Kadosh seria santo. Porque mas é Ruá... quase essa pronúncia, Kadosh. E no Novo Testamento é Pneuma Hagios, né? Espírito Santo. Que significa, em tese, Deus em movimento. Porque quando você vê desde o início lá, o Espírito Santo ele é representado pela água, pelo vento, pelo azeite e pela pomba. A pomba só se manifesta uma vez, que é no batismo de Jesus.
sempre caracterizando o movimento. Já no Gênesis. na criação, no Gênesis, já é assim. Movia sobre a face das águas. Sempre Ação. movendo, ação. Movimento. E a mesma coisa, se você tá cheio do Espírito Santo, você não consegue de fato ficar parado. O Espírito Santo te põe em movimento. É a lei da física. Ele é a ação Exatamente. que gera uma reação. E a partir do momento que eu estou reagindo, eu estou reagindo em movimento. O que Jesus falou? Atos 1 e 8. Capítulo 1, versículo 8. Ficai em Jerusalém, até que do alto desça sobre vocês o Espírito Santo. E ser minha testemunha. Movimento. Aqui, ali, acolá e lá nos confins. O que Jesus está falando? Brasil, América do Sul. Sai daqui, séculos vai. à frente. Movimento. O que Jesus está falando em Marcos 16 e 15? Na verdade, é Atos do Espírito Santo. Fala, Inclusive o Boyer usava essa expressão. Inclusive, Marcos, ide, pregar, indo e pregando, movimento. Mateus, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Movimento. Porque no reino de Deus não tem inércia. Não tem, em nenhum momento nós vamos encontrar inércia no reino de Deus. Sempre o reino em movimento. Porque o reino sai de um ponto para chegar no outro. Avivamento acontece aqui. Tem 100 pessoas. Todos foram impactados. O que o Espírito Santo quer dizer? Sai? Não. E lembrando que começa com 120. Quase. 120 para 2.000 anos de história da igreja. Olha quantos milhões. Como que Deus fez um mover desse, né? Olha quantos milhões. E aí, na primeira mensagem, no primeiro sermão, que na verdade aquilo é profético, né? Foi o profeta sobre a vida de Pedro. Joel. Que lá no começo lá do ministério, quando Jesus começou a chamar os discípulos, né? Chamou Pedro, André, Tiago, João. Que eram pescadores. E falou assim, olha, vocês vão ser pescadores de homens. E eles eram pescadores, de fato, né? Agora vocês vão ser pescadores de homens. Essa palavra só se cumpre na vida de Pedro 3 anos e meio depois. E aí? Que a grande pescaria dele foi, de fato, 3.000 pessoas. que numa pescaria? tacada só. Um campo. 3.000 homens. É um campo. Tornou-se pescador de homens. Você pode pegar e pode-se dizer quase um campo. Não, isso se a gente... O fato que a Bíblia coloca lá 3.000, mas se segue a mesma lógica do Antigo Testamento, sem contar mulheres e crianças, isso é muito mais. Então, e depois teve uma outra que teve 5.000. Então vamos se não contar mulheres e crianças, muito mais Então de 5.000. vamos lá, num prazo que de... Semanas, né? Ali foi semanas. Porque teve 3.000 em Atos 2. Porque 3.000 foi... Em Atos 2. Atos 2. Aí teve o coxo, Atos 3. Atos 3. Que em Atos 4 já começa a falar que 5.000 pessoas... Então, olha aí. Olha de Atos 2 para Atos 4. Seria 8.000 já. Então, 8.000. Você tá falando a expressão lá? 8.000 pessoas. Aí quando fala pessoas já é inserido... Como se tivesse falado 8.000 homens. Opa. Coincidência, só 8.000 homens, as mulheres nenhuma creu. Não, muitas mulheres então, creem, porque no Ministério de Jesus já havia claro, muitas. Então, se houve mulher, se houve homem, houve mulher. Então houve a ação do Espírito Santo em ambos os gêneros. Agora, Miquel, é um tempo muito curto. Olha o mover. Isso é evidente. Não, e aí Olha o mover. Atos 6 ainda vai falar que muitos sacerdotes, muita gente do próprio judaísmo começou a se entregar à fé. Porque viram que de fato a mensagem... Esses mesmo que dias e semanas atrás haviam crucificado ele. E aí? E rechaçavam dele. De repente começa a ver que não, peraí, esse de fato era o Cristo. Claro, exatamente. Vamos lá. Vamos ler esse texto aqui, porque ele tem várias coisas que eu quero depois a gente vai pontuar. Só dar uma Então é bom ler. Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No cenáculo da ceia, ou não? Exatamente, no cenáculo. Uma da casa de uma das Marias. E de repente, demora muito tempo de repente de Deus acontecer, né? Eles estão ali 10 dias. Veio do céu um som, quer dizer, veio um som, que vai dizer, como de um vento veemente ventoso. Não veio vento nenhum. Como é Veio comparação. do céu um som como de um vento. Como é comparação. Né? Comparando Veemente e como... impetuoso. Porque o povo lê esse texto, já diz que veio uma ventania, que já derrubou tudo. Não tem nada de... Presta atenção no texto. O como é comparação. Porque, na verdade, isso aqui era para os 120. Então não faz sentido a cidade inteira tá numa ventania, todo mundo tá ouvindo a mesma coisa, sendo que Deus vai encher só 120. Porque até mesmo o vento, quando nós falamos, é um dos símbolos do Espírito Santo. E vem do céu como o som do vento. É o próprio Espírito. Não é o mover do Não é Espírito. o próprio Jesus que fala? O vento sopra onde quer, Exatamente. ninguém sabe onde vem nem para onde vai, acerta tudo aquele Aqui você vê que é como lá no contexto, lá no povo no deserto, o Êxodo, né?
que os milagres que acontecem pro povo de Deus não aconteciam para os egípcios. A forma que Deus trabalhava com os israelitas era diferente de quem trabalhava com os egípcios. Porque o milagre é para quem crê, é pro crente, não é pro ímpio. É pra continuista. E encheu toda a casa que estavam assentados. Lembrando que judeu ora em pé de mão levantada. Então eles não estão orando agora. Eles estão sentados, comendo, fazendo qualquer coisa lá, não estão orando agora. Ou sentado com a mente ligada, mas sem estar, vamos dizer, expressando palavras em oração. Então lá, estavam descansando. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então cada um olhou para a cabeça de cada um. Opa. Foram vistas por quem? Por eles, então, os 120. Exatamente. Um olhou para o outro e falou, calma aí. Tem alguma coisa diferente aqui. Na cabeça do Pedro tá... Opa, não é normal. Ali. Porque é sobrenatural. E é uma visão espiritual sobrenatural. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, agora, até o verso 4 tá falando dos 120. Os 120 estão vivendo aquela experiência, os 120 estão vivendo esse momento. Agora é evidência para quem está de fora. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Lembrando que era a festa de Pentecostes. Gente do mundo inteiro, judeu, vinha para Jerusalém, peregrinar em Jerusalém, como vinham na Páscoa, como vinham na festa de Pentecostes. Estavam todo mundo lá. Aparecida do Norte. Tava todo mundo lá pra festa. Gente, então, tem judeu de várias nações, tribos, línguas e outros idiomas. E fora que tem os romanos também, né? E correndo aquela voz, quer dizer, a voz dos 120, falando em novas línguas, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então aqui não é língua sem interpretação. Aqui não há necessidade de interpretação. Aqui não há por quê. Lembrando, e eu creio assim, e tem a Assembleia não crê assim, que vai crer em língua de anjo. E eu tenho minhas controvérsias sobre esse assunto, porque o texto não fala disso. Não. A língua aqui é glossolalia, é idioma. Idiomática. É língua idiomática. Língua idiomática. Vamos supor, se fosse no dia atual de hoje, leva o país, a Copa do Mundo, um exemplo, que você tem gente do mundo inteiro ali. 32 países lá. Exatamente. Aí de repente, um começa a falar russo, o outro alemão, mas eu falo português, aí eu começo a falar russo. Opa. Aí o cara que tava lá tá ouvindo russo. O outro fala inglês, começa a falar japonês. O outro é japonês, começa a falar inglês. O outro... Quer dizer, gente de todas as nacionalidades começa a se entender ali. São línguas, né, que estão sendo distribuídas. Línguas idiomáticas. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são Galileu todos esses homens que estão falando? E como é que um Galileu fala? Lembrando, Galileu era a pobraiada de Israel. Como é que Galileu fala? O cara não falava nem português. Nós vem, nós fica. Você foi lá, nós fomos lá. Lembrando de Pedro lá, né? Jesus estava sendo julgado lá no pátio, né? E a criada. O episódio que ele vai negar Jesus, uma mulher vai falar assim: mas eu sei quem é você, rapaz. A tua fala te denuncia. O teu sotaque é nordestino, o seu sotaque é do sulista, é do centro-oeste, eu te conheço, rapaz, você deu sua procedência. Para de falar trem que você é mineiro. Tu é pinense, rapaz, que eu te conheço. Então, aí você vê. Olha o outro ponto da ação sobrenatural. Não, olha outro ponto é um cenário total sobrenatural aqui. Olha outra questão. Eles não tinham condições de falar em outras línguas. Porque não conheciam. O ambiente foi preparado para que as pessoas entendessem o que eles estavam falando. Vamos lá. Ao meu ver, assim, historicamente falando, o que mais eles entendiam, Miquel, isso a gente não pode negar, qual é a questão. Pedro é o quê? Em questão de nacionalidade. Judeu. Qual é a língua dele? Hebraico. Ele tem noção do grego? Vamos dizer que tem pelo fato de que, inclusive, os gregos pediram para Filipe. Embora digam que até mesmo a carta de Pedro, sim, ela é muito bonitinha para ser Pedro que escreveu. Aí você vê, não foi os gregos que chegaram para Filipe? Queremos falar com Jesus. Jesus falou, então já chegou minha hora. Então pode ter uma noção do grego no sentido de ouvir falar. Sim. O angelos, tal, palavras típicas do grego. Ao mesmo tempo, o latim. Porque quem que predominava como nação magna, nação poderosa que dominou o mundo na época? Os romanos. Então eu sou de língua hebraica, ouço grego, porque inclusive na passagem de Paulo, questionaram Paulo, porque Paulo disseram que Paulo tinha inserido um grego lá no templo. Paulo disse, não inseri grego nenhum não. Eu estava com grego lá na cidade e ele ficou lá. Por ter visto Paulo com grego lá na cidade, disseram, não, Paulo está trazendo impuro no templo.
Então, os gregos também transitam ali. Agora, o interessante é, Pedro, de repente, por falar hebraico, ser Galileu, o nós vai, nós vem. Nós fomos lá e voltemos. Pronto. Não é questão de tirar sarro, não. É a língua... É a realidade. Eles eram a língua ralé mesmo. Sim. Agora, Pedro tá falando o quê? O árabe. Vamos colocar o árabe. Aí tem um camarada árabe, ela falou, pô, Esse cara tá falando nada. se ele é Galileu e a língua é típica hebraica, de onde é que saiu esse árabe na boca dele? Ou mesmo, como existe sempre na África, existe o idioma de uma aldeia para outra. São o que eles chamam de dialetos. Os dialetos. De um lugar para o outro, você já muda. De um bairro para o outro, você tem um outro idioma. Aí imagina, o cara veio de uma aldeia, num lugar que só fala lá, aquela língua só fala naquela aldeia lá, em outra parte do mundo, ninguém sabe o que é aquilo ali. E ele dá ouvindo na língua Aí de dele. repente o cara para e começa a ouvir o cara falando na língua dele. Fala assim, de onde você vem, rapaz? Porque eu conheço a minha aldeia, sei todo mundo que mora lá, E você nunca sei foi toda lá. coisa, você nunca foi lá, E como aí? você tá falando na minha E aí, língua? não é sobrenatural? Ah, tá. Verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos E aí? daí vai falar, né? Ponto. Partos, e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, partes da Líbia, junto ao Cirene, Não é farofeiro, não. farofeira, romanos, junto, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos Cretenses nós de temos onde? ouvidos em nossas Então vai lá. próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então vamos lá, Cretenses é de onde? É de Creta? Então, Olha onde fica a ilha de Creta. e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Tomaram vinho demais. Aí depois da continuação do texto, vocês vão ver lá como Pedro vai expor o assunto. Mas só de a gente observar esses primeiros versos, você já vê que é um negócio De Deus. sobrenatural. Não tem condições de você De dizer, Deus. olha, isso aqui não dá. Não, porque isso aconteceu com um pastor brasileiro, não lembro não, mas eu já ouvi esse testemunho, que ele foi para a França. Ele foi pregar na França, mas toda vez que você sai do seu país, da sua língua materna, você precisa de um intérprete, melhor, de um tradutor. O intérprete seria nas línguas estranhas. Ele falava em português, o tradutor passava para o francês. Miquel, do nada, que é aquela questão, de repente. A ação de Deus assim, de repente. Deus estrala o dedo lá e pronto. Ele começou a falar em francês. Quando ele terminou de pregar em francês, o intérprete que estava lá, o tradutor, falou, calma aí. Você me chamou para ser seu tradutor, mas você falou no francês até melhor do que eu? Como assim? Como é que você fala para mim que você não falava o francês e precisou de mim? Ele falou, não, eu não falo francês. Eu sou brasileiro, eu falo a língua portuguesa, o meu idioma é o português. Falei, rapaz, você acabou de pregar em francês. Aí eu vou dizer, isso aí é o quê? Então na hora eu tô lá na França, de repente a minha mente ela começa a pegar todas as informações e existe uma mutação rápida em frações de segundo, eu saio do português e começo a falar em francês. Assim, aí eu tô lá nos Estados Unidos, aí todo mundo começa a falar inglês, daqui a pouco a minha mente começa a pegar todas as palavras. Aí em frações de segundo, a minha língua materna sai fora e eu começo a falar em inglês. Tem que ter uma... Porque tem pessoas que passam anos num país estrangeiro e não aprendem a língua local. O Rui Barbosa falava vários idiomas, porque ele nasceu com esse dom. Agora, esse movimento aí, essa ação, é 101%, não digo nem 100%. É 101%, é a ação puramente sobrenatural. Não, sai do campo da compreensão. Agora só um ponto aqui, porque eu sei que muitos assembleanos vão crer na questão da língua dos anjos, só que a gente tem que pensar o seguinte, quando os anjos vieram à Terra, eles falaram que idioma? Se um anjo vem para comunicar comigo uma mensagem em português, ele vai falar na minha língua. Ele falou na língua dos homens. Ele falou na língua do que você entendesse. Ele falou com Maria, ele falou com José, ele falou lá com Manoá, falou com tanta gente, falou com Abraão. Ou falou com Maria com gestos. E aí, como que ele falou? Falou na linguagem que eles entendiam. Claro. Porque não faz sentido os anjos virem aqui e falar numa língua que a gente não vai entender. Aí eu preciso de um tradutor mesmo. Aí alguns vão falar assim, não, mas essa língua, a língua dos anjos, que eu já ouvi isso, fala em língua estranha porque o diabo não vai entender. Mas o anjo não é também celestial? Satanás não vem de lá e não sabe o idioma de lá? Então, se for olhar pela lógica de uma língua dos anjos, quantos anos ele passou no céu? Não, e ele mudou o idioma, então, mudou a língua dele? Se fosse olhar pela lógica, quantos anos ele passou lá em cima? Então, não que se ele gravou... existe uma língua, idioma celestial, eu posso até acreditar que exista. Só que dizer que a língua que eu falo, que é uma língua de anjos nessa tese,
Satanás não entende, mas ele é um anjo caído. Ele não mudou o idioma dele porque ele caiu. Então vamos lá, ou ele conseguiu gravar a língua dos, sei lá, E, vamos dizer, e quantos outro anjos tem no ar? fator, quem Quantos que é o anjos? maior poliglota que existe no mundo? É o próprio Satanás. Então vamos lá. Ele não tenta todo Sim. mundo em todas as partes do mundo, épocas e... Então vamos lá, olha uma outra questão. Se Satanás, eu vou orar em línguas estranhas, porque ele não vai entender, que a Bíblia fala bem claro, quem ora em espírito, o seu espírito, a parte espiritual do indivíduo, do ser humano, entende, porque é uma questão espiritual, então espiritual com espiritual, o espiritual entende. A minha mente não. O que Paulo fala? Ore para que haja interpretação. Se o diabo esteve lá em cima, que agora ele é chamado de diabo, a não ser que ele gravou, vamos dizer que hoje, é um exemplo. Lá no céu tenha 1 quinquilhão de anjos. Então ele gravou a voz de todos eles, aí de repente eu começo a falar. Aí o diabo fala, essa língua que o Gediel está falando é do anjo tal. Pô, seria muita... tudo bem que ele tem essa capacidade, mas não tem o poder infinito, o poder sobrenatural como Deus tem. E até 1 Coríntios capítulo 13. Porque termina o capítulo 12, questão das línguas, dos dons, e começa o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Só que ali... O que eu entendo é o seguinte, ainda que eu falasse uma língua diferente daquela que eu estou acostumado a falar, e não expressasse o amor, do que adianta? Eu falo uma língua estranha com você, mas não te amo. Entra como um eufemismo. Entra como uma hipérbole. Ele querendo usar um exemplo para falar, para introduzir um outro assunto. Exatamente. Ele está comparando grandezas aqui. Ainda que eu fizesse uma coisa sobrenatural, que é falar a língua dos anjos, que foi os casos. É o que eu entendo. Ainda que eu falasse uma língua... Se não tivesse amor... Exatamente. Ainda que eu fale a língua... Está comparando uma coisa com a outra. Ainda que eu falasse a língua do ser angelical, de um ser espiritual, de um ser que serve diante de Deus, falasse essa língua para todo mundo ouvir, mas não expressasse o amor, do que me vale? Não que eu fale a língua dos anjos. Ainda que eu falasse uma língua que é diferente de uma língua idiomática. Por exemplo, se eu estiver na rua e passar alguém por mim e falar Deus le bendiga, opa, esse camarada é da América do Sul. Se alguém passar por mim e começar a falar de um, falar, ou é alemão, ou polonês, ou russo. A minha mente já vai puxar. Ou, arriba. O mexicano aqui, ó, tem um mexicano na área. Morning. Good morning. Opa, morning. Tem um inglês, um americano perto de mim. Porque a minha mente já está familiarizada com vários idiomas. Sim. Agora, se eu pego um idioma lá de cima, falo ele. Opa, só o Miquel que consegue falar aquela língua. Ele é o cara. O Miquel não sabe amar coisas isso. O que Paulo está querendo dizer? Então, faça a prática do amor, ao invés de querer falar uma língua para se aparecer. É isso que você falou, é apenas uma comparação. Exatamente. Não que eu entendo por esse lado a questão de não ser língua falada. Eu texto falo... aqui, eu penso que nós pentecostais, temos que fazer uma análise verso a verso para a gente não correr o risco de interpretar aquilo que a Bíblia não está dizendo. Nunca digo que a Bíblia não diz. Que aonde a Bíblia não fala, você fica quieto. Você não abre a boca para falar nada. Correto é isso. Então isso aqui já é uma introdução que já foi metade da aula já. Mas, mas hoje o assunto é mais sobre o mesmo assunto, dá tempo da gente caminhar rápido. Batismo no Espírito Santo e o público-alvo, né? O chamado abrangente de Jesus, primeiro tópico aí. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, né? É a primeira questão aqui. Que ele vai tratar aqui o chamado abrangente de Jesus. A questão da salvação. É fato que ele está introduzindo aqui ele vai falar sobre a questão do batismo do Espírito Santo. E começa, é um fato, é uma promessa para a igreja. Não faz sentido esse dom ser dado para quem não faz parte do corpo de Cristo. É uma promessa, é uma mensagem, é algo liberado para a igreja. Segundo, a promessa é para todos os salvos. Aqui que eu quero... Nós vamos separar o joio do trigo agora. Que eu quero... Agora, nada de polemizar, não. Tem que polemizar aqui, porque é manto. Você sabe quem que eu vou chamar pra você. Você que sabe, eu vou pegar o celular agora. Não, porque aqui, vou mandar uma mensagem agora. Até no tópico 3, ele fala assim, há outros ainda, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Porque quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, existem duas correntes de pensamento. Aqui crê que é a própria obra da regeneração, né? A conversão. Novo nascimento ali. Tudo. Porque a palavra batismo vem do grego baptismo. Exatamente. Estar imerso no Espírito. Imerso. E a posição da Assembleia de Deus sobre a questão do batismo do Espírito Santo
é distinta da conversão, da obra de regeneração, de salvação. Na declaração de fé, inclusive, está como uma segunda bênção, revestimento de poder, que é algo que acontece depois da conversão, está até exposto na revista aqui. Só que aí é que nós ficamos com outro problema. Porque além de nós pensarmos separadamente o tema, nós entendemos que o que caracteriza o batismo do Espírito Santo por essa linha é o falar em línguas. Que nós chamamos de evidência física. O falar em línguas. Só que daí arruma um outro problema, porque Paulo vai dizer que não é todo mundo vai falar em línguas. Aí a pergunta é, quem não fala em línguas não é batizado do Espírito Santo? Porque aí existe uma outra corrente, olha só quanto problema vai surgir numa coisa só. Porque existe a linha carismática, não estou falando do movimento carismático. Não estou falando do movimento carismático católico, estou falando do movimento carismático protestante, que existe também. Pesquisa aí que vocês vão se surpreender. O charisma. O movimento carismático protestante entende o batismo do Espírito Santo como também com uma evidência, existe uma evidência, só que não necessariamente o falar em línguas. Pode ser o dom de curar, de profetizar, qualquer outro dom do Espírito Santo distribuído ao crente já seria a manifestação do batismo do Espírito Santo. Então entende-se que a partir do momento que você está imerso no Espírito, você pode ser exatamente, pode ter uma experiência com o Espírito Santo, mas não necessariamente o falar em línguas, porque a própria Bíblia já diz que todo mundo vai falar. Aí, o que dá choque, que eu tenho dificuldade com isso, é isso. Porque se eu digo que o batismo do Espírito Santo é falar em línguas, aí eu arrumo um problema. Porque a visão reformada, a visão histórica, os irmãos históricos já vão... Porque ele vai dizer assim, não, mas todo mundo tem o Espírito Santo. Um exemplo, eu ia falar, vamos pegar Charles Spurgeon. Mesmo quem não fala em línguas. Então vamos pegar Charles Spurgeon. Tinha ou não tinha o Espírito Santo? Tinha, óbvio. John Wesley. George Whitefield. Adoniram Hudson. David Brenner. Então. Jonathan Edwards. Martin Lutero. Calvino. Wim. Esses homens não tinham o Espírito Santo? Agostinho. Não, Agostinho não. E aí? O Agostinho era no comentário devasso. Então. Não tô falando, mas Agostinho tinha. Eles não tinham o Espírito Santo? Billy Graham. Não tinha Espírito Santo? E aí? Não tinha Espírito Santo. Então não era batizado no Espírito Santo? Então as mensagens dele não geraram resultado nenhum. Foram tudo. Porque assim, eu entendo que. Simples emocionalismo. Porque eu vou falar o que eu creio, né? Se você é assembleante, tá aqui, é professor de escola dominical, apesar que você é um ambiente para professor de escola dominical mesmo. É para você levantar interrogação. Não, eu preciso levantar eu preciso pensar, a gente precisa pensar sobre o assunto. Eu tenho dificuldade de falar que o batismo do Espírito Santo é evidência de falar em línguas. Eu acredito no falar em línguas, mas eu não acredito que o falar em línguas é evidência do batismo do Espírito Santo. Eu acredito que sim, é uma manifestação do Espírito, que poderia ser dom de curar, de profetizar, de interpretar línguas, qualquer outro dom, de curar. Inclusive a Bíblia fala de presidir, fala dom de contribuir, governar tanta ensinar, coisa. E tudo isso é dom. Exortar. E dons diferentes e o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Que age segundo a vontade dele. Então, eu tenho dificuldade de dizer assim, não, falar em línguas é evidência de ser batizado no Espírito Santo. Não. Porque quando você se converteu a Cristo, você já foi imerso no Espírito Santo. O Espírito Santo passou a dominar e governar você. Como que você não é batizado no Espírito Santo? Se agora a sua vida pertence a ele. Você é templo, você é morada de habitação do Espírito Santo. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. O que Jesus falou para Nicodemos? O que vai fluir de dentro de você? Você precisa nascer de novo. Vai fluir rios de águas vivas. Se for olhar pela questão, quem é que gera essa ação para que jorre dentro de não, uma... Não é somente isso. O Espírito Santo é o que vai levar o crente à santificação, a dar frutos. Sim, por isso que é o que dá dons. Por isso que é fruto do Espírito. É o mesmo... até eu tinha anotado uma frase aqui que eu achei engraçado. Fala em línguas e quando precisa, segura a língua. O dom te faz falar em línguas. Mas se você não tiver o fruto, aí você fica a língua solta e fala quando não deve. Então você fala em línguas e segura a língua. É igual aquele ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalos. Então. Porque assim, eu tô falando daquilo que eu vejo por causa desses conflitos com outros textos que a gente vai observando. Fala assim, mas tá faltando uma coisa aqui. Outra coisa, porque quando fala que é pra todos, porque eu creio que o batismo do Espírito Santo é pra todos, mas não que é pra todos, há evidência no falar línguas. Porque assim, o batismo do Espírito Santo é pra todos? Sim. Isso não há dúvida, não tem condições. É algo que foi derramado, foi liberado pra todos. Se eu sou membro do corpo de Cristo, o Espírito Santo tá liberado pra mim. Sim. Agora, quando você entrar na questão do dom, da língua, todo mundo vai falar em língua? Não. Aí como então, é pra todos ou não é pra todos? E outra questão, é requisito pra salvação? Exatamente. Outra coisa, as pessoas colocam, isso nós pentecostais, colocamos muitas vezes o falar em línguas como o dom mais importante. Aí Paulo vai dizer assim, não,
Profetizar. Profetizar o melhor não. Porque o profetizar você fala pra quem? E alguém vai falar assim, Paulo, você é muito frio, por isso você fala isso. Não, ele vai falar no próprio texto lá de 1 Coríntios 14, fala assim, eu falo em língua mais do que todos vocês. E eu prefiro falar 5 palavras No na meu minha própria língua Do do que que? falar 10 mil palavras desconhecidas. Uhum. Porque a língua estranha ela é desconhecida. Uhum. Porque o próprio Paulo fala, se você estiver falando em línguas estranhas, peça para Deus a interpretação, porque tem alguma mensagem inserida naquilo que você fala. Se Deus não te der a interpretação, porque é o Espírito que vai dar, esteja calado, fale baixo consigo mesmo. Tem situação que Paulo até fala. Cala a boca, velho. Melhor, cala a boca. Não, Cara, inclusive, ele usa a expressão 1 Coríntios cara-se. 14, que é o terror dos pentecostais. Lá ele diz, o Espírito está sujeito... O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Exatamente. Quer dizer, não existe possessão do Espírito. Nunca teve. Existe possessão de demônios. É aí que é uma outra questão. Possessão do Espírito e Espírito Santo, não existe isso. Ele não o toma- Espírito do profeta é sujeito aos O profetas. que eu vou entender? Se eu estou sentado, eu estou sentado, estou te ouvindo pregar, e tá me incomodando lá, eu preciso entregar essa mensagem para a igreja. E eu estou percebendo que a sua mensagem está fluindo, Deus está falando. Aí eu me coloco em pé. Se a partir do momento que alguém está pregando, naquele momento, Deus está falando através da explanação da palavra. A não ser que pode acontecer, aí parte de Deus à vontade. Miquel, a mensagem precisa ser entregue agora. Que alguém que está sentado aí acabou de me pôr à prova, eu preciso agora. Pronto, sua linha de raciocínio continua, ela só está parada. A pessoa levanta, entrega, pronto, sua linha de raciocínio continua. Aí eu tô lá, de repente eu começo a me movimentar e tal. Eu não consegui me controlar. Já é errado. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Eu sei onde eu estou, para quem que eu vou entregar a profecia, a mensagem, a distância, onde é que ele está. Não sai de olho fechado apalpando. Meu irmão, me leva até o púlpito lá, mãe. Calma aí. Não. Então a ideia do Espírito é eu Como tenho alguns pregadores controle. falam, não tô aguentando muito poder. Não, eu tenho controle. O Espírito meu Espírito, não o Espírito Santo, mas o meu Espírito, ele é controlado. Eu tenho controle. Sim. Pô, tô com vontade de pular, mas não vou pular porque eu não consigo me controlar. Opa, calma aí. Não existe isso. Aí você vê, se der a mensagem pelo dom da profecia, o irmão terminou, você coloca de pé. Deus vai falar pela sua vida. De uma liturgia. Sim. Fale um de cada vez, um após o outro. Para que todos aprendam. Para que haja edificação, para todos. Todo mundo precisa se edificar. E para que todos aprendam. No ambiente Aprendam. Tá desorganizado, ninguém é edificado. Fica na bagunça e ninguém é edificado. Mas a questão que nós estamos falando aqui é essa questão. Eu entendo que o batismo do Espírito Santo é para todos. Ponto final. Só que nós temos que entender o que então seria batismo do Espírito Santo, nesses termos. Porque se não é necessariamente a evidência no falar em línguas, porque às vezes eu vejo muito crente frustrado. Você deve conhecer muita gente que está 30, 40 anos buscando o batismo do Espírito Santo. Às vezes a pessoa já é batizada. E aí? Aí porque não falou em línguas, aí alguém diz, você não é batizado, você não tem Espírito Santo. Alguns até têm uma confusão de entender isso, porque alguém pensa o seguinte, eu só vou ter o Espírito Santo quando eu falar línguas. Olha que doideira. Então, olha, surgiu uma outra questão agora. É necessário para um ministério, exercer um ministério eclesiástico na igreja, falar em línguas? Então, se o dom mais importante é profetizar, por que falar em línguas tem que ser o requisito? Uma outra questão. É isso que eu queria saber. Então, uma outra questão, porque, por exemplo, Billy Graham, eu posso usar Porque, esses mesmos homens como exemplo. E lembrando um fato, existem dons espirituais e dons ministeriais. Sim. Então, existe o dom... Efésios 4:11. Exato. Ministerial. Lá é dom ministerial. Ministerial. Profetas, evangelistas, Apóstolos, pastores, doutores e apóstolos. Mestres. Ou mestres ou doutores. Aí você pega esses 5 dons ministeriais. Tem evangelista que não recebeu o dom de evangelista. A dúvida que Billy Graham era o evangelista? Ele tinha o dom de evangelista? Não há dúvida, é um cara que pregou para 1 bilhão de pessoas do mundo. E era conhecido também como pastor da nação. Que até o funeral do cara, o mundo parou para ver. E aí? A dúvida que você tem lá o Spurgeon mesmo, Batista. Ele tem o dom de profecia, ele é o pregador. Ele é o pastor mestre ali que prega. O sermão dele ia pro jornal, a primeira página do jornal no dia seguinte. É a mesma coisa. Teve uma... Sexta e sábado teve um trabalho na igreja sede. Aí meu irmão foi, ele estava até conversando comigo ontem. A questão: por que serve a função presbítero? Como é que funciona a função de um presbítero dentro da igreja? Questão de ensino, resolver problemas teológicos, resolver problemas de irmãos que não estão conseguindo entender A e B. É com ele. A igreja primitiva,
ela é presbiteriana, Uhum. que é regida pelo presbitério. Inclusive tem partes do nosso Brasil que o presbitério tem uma força muito maior do que o pastor. Uhum. Qualquer problema, reunião agora, nós vamos resolver o problema agora. Quem que abre essa reunião, quem que fecha a reunião? O presbitério. É ministério. Uhum. Todos serão presbíteros? Todos serão pastores? Paulo até fala, todos serão apóstolos? Todos serão profetas? Não, e a Todos Bíblia terão o diz- mesmo dom de E a curar? Bíblia é clara. Uns deu para, outros deu para. Sim, é a mesma coisa. Porque É a gente tem uma visão Degrau. institucional. degrau. É os degraus. É. Aí o cara começa com cooperador, aí vai pra diácono, diaconato, presbitério, evangelista ou pastor e beleza. Porque o apóstolo a gente eliminou esse dom também, né? Porque na verdade nós entendemos Agora- o apóstolo como missionário hoje, Agora tem até patriarca. né? Mas em tese nós entendemos o apostolado O não como enviado. esse povo está inventando a questão de apóstolo, né? Mas como missionário de fato, o enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Agora, esses degraus. Não, se você for chamado de ser presbítero, você vai ser presbítero. Se você for chamado de ser diácono, você vai ser diácono. Se você for chamado para ser cooperador, você vai ser cooperador. Sim. Acabou. A Bíblia, uns deu para isso, outros deu para aquilo. Não adianta você pegar um diácono que foi chamado para ser diácono, para ser presbítero, ou para ser um Mata. presbítero para ser diácono. Não vai funcionar. Matou ele. Cada macaco no seu gato. Porque senão a pessoa não desenvolve o Não, então ministério. precisa entender. Vamos colocar na questão esportiva. Não dê a prancha para um atacante e não dê a bola para um surfista. Ah, mas o surfista ele sabe fazer uns malabarismos com a bola. Mas não é a área dele. Dá a prancha para ele para você ver. Se ele não domina muito mais a prancha do que a bola. Agora pega a bola e coloca no pé do atacante. Não, é questão do propósito. Então, Esse microfone foi feito com propósito, essa caneca foi feita com propósito, esse livro foi feito com propósito, esse tablet foi feito com propósito, essa revista foi feita com propósito. Tem como a revista ser usada como microfone? Ou o microfone ser usado como revista? Não. Não, porque cada um foi feito por propósito. A mesma coisa os dons. a funcionalidade é diferente. Se uma da fulano outra. de tal recebeu o propósito para isso, não adianta você querer usar ele para outra coisa que não foi. Agora, aí você vê essa questão de degrau. Eu pego o camarada e coloco ele como diácono. Eu vejo que ele é um excelente presbítero, um excelente ensinador, um excelente professor de escola dominical. Ele encaixa com a função de presbítero. Ele fica 10 anos lá como diácono. Sabendo que eu já poderia usar 10 anos como presbítero. Uhum. Ele vai se aperfeiçoando mais, ele vai galgando mais, ele vai buscando mais conhecimento. Porque você pega um presbítero ontem, daqui a 5 anos você tem que ver uma diferença nele. Sim. Se ele continua naquele mesmo nível, naquele mesmo tipo de mensagem, como aconteceu comigo. Eu era superintendente da escola dominical, na congregação que você já pregou lá. Eu cheguei para um presbítero da igreja, não cito o nome por questão ética. Presbítero da igreja. Falei, meu irmão, tô precisando de um professor da escola dominical. Meu irmão é presbítero e tal. Ele olhou para mim e falou, não, eu vou orar. Ó, Miquel, a palavra dele. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Para um Se presbítero, não fosse da vontade de Deus, você não era presbítero. qual que é a fala de Paulo no tocante ao presbitério? Apto para ensinar. ensinar. Então você já tem que saber que você vai ser chamado para ensinar a qualquer momento. E haja dedicação ao ensino. Apto para ensinar e haja dedicação ao ensino. Quem ministra, quem ensina, dedique a isso. Eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Daí Deus vai responder, não é da minha vontade. Opa, mas Qual que é o propósito que você está ali então? se você for chamado para ser presbítero, Deus vai dar um não, Deus vai dizer que não é da vontade dele te usar como professor de escola dominical, Então, sabendo que é a área que enquadra com ele, que é o propósito que se enquadra justamente com a função dele. Então, Então, assim, é umas ministeriais e espirituais. O engano do sensacionismo, né, que de um lado cresce, do outro lado nega-se completamente, né? O sensacionismo vem acompanhado de uma teologia que vai dizer que só lá naquele momento da igreja, os dons, Porque precisou. ou essas coisas que nós era só para aquele tempo, milagres inclusive, não só isso, mas milagres como um todo, Porque a ficou igreja, só para a igreja a primitiva e igreja acabou. precisava se alavancar e explodir, então foi necessário isso. Mas não. Só que daí entra em contradição com o testemunho dos dias atuais. Porque como que eu posso... Você pega um testemunho de uma senhora que tinha câncer e de repente ela não tem. E aí, A medicina mesma comprova isso. comprova. E diz, olha, esse câncer não tinha cura. Então vamos lá. A pessoa parece curada. Então vamos lá. João de Oliveira. Pastor presente. Morreu. Foi parar no caixão. Uhum. Com o algodão enfiado na boca, enfiado no nariz. 3 médicos assinaram o atestado de óbito dele. Uhum. 3 médicos. Foi comprovado. Já estava no caixão duro, gelado. Uhum. Pronto. Óbito. Morte. Comprovado. J.P. Colenda. Tio do pastor João Colenda Lemos, fundador do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. J.P. Colenda. Um homem
branco, de pele branca, de olho azul, olhos azuis. Chegou lá no dia para consolar a esposa, parece com 14 filhos, dobraram o joelho. O pastor JP Colendo, tio do pastor João Colendo lendo, dobrou o joelho, colocou a mão em cima do caixão em si, começou a orar: Deus, traz o João de volta. 4 horas de oração, Miquel. Deus, traz o João de volta. Começou a incomodar lá em cima, a Bíblia é bem clara. Pedi, será dado. Importuna o juiz, julga minha causa, importuna, insista. Deus, traz o João. Deus, traz o João. O que Deus falou? João, volta. E o João foi pregar numa igreja certa feita. Ele levou o atestado de óbito dele e a foto dele no caixão. Como é que eu explico isso agora? Tem um disco dele no YouTube. E aí, como eu explico isso agora? Não foi, então não houve morte. Foi catalepsia. Então. Ele passou pelo processo de catalepsia. Os céticos vão achar um monte de... Vão dizer que é catalepsia. Ele passou por aquele processo, que o corpo de fato ele desliga, mas tem uma partícula mínima lá que ainda está ligada, que daqui a pouco ela ativa e o corpo volta. É o que aconteceu com Lázaro. Lázaro passou pelo processo de catalepsia. 4 dias. Que catalepsia. Cheirando mal, que a Bíblia fala. Catinguento, porque na verdade... já se decompondo, porque na verdade o corpo, a partir do momento que morre, já entra em decomposição. Já está, começa. No velório a gente às vezes já consegue sentir o cheiro mal ali. O ser humano é podre mesmo, nasce podre e morre podre. Porque o sangue esfria, as bactérias então vamos lá. Para neutralizar a ação do cessacionista. Ide por todo mundo pregar o evangelho e tal, escorrendo lá. E esses sinais seguirão, Miquel. A ideia de seguir, Deus não disse quando é que ele ia parar. Não, e lembra aquele livro do Ciro Sanches lá, do Evangelhos que Paulo jamais pregaria? Sim, não é os crentes que seguem os sinais, é os sinais que seguem os crentes. Por isso que tá lá, e os sinais seguirão. Não é eu que vou atrás dos milagres, os milagres que andam atrás de mim. É só olhar a lógica do texto assim. Os sinais seguirão. Se eu creio, os sinais vão seguir quem? Quem crê. Aí lá, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se derem alguma coisa mortífera para você beber, quando você for falar de Jesus, então prova para mim que Jesus de fato existe. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então se chegar alguém para mim agora com câncer, estado terminal, debilitado, pesando aí seus 40 quilos, pesava 80, com dificuldade de falar, ora por mim agora. Tá aqui, ó. O médico me deu mais 2 semanas de vida. É a mesma coisa que o E aí? Pedro e João, né? O Tomás de Aquino que vai dar uma fala, né? Naquele tempo eles diziam, não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho isso eu te dou. Levanta e anda. Falando pro coxo. Aí Tomás de Aquino falando em relação à Igreja Católica, né? Daqueles dias, século XII. Já não podemos dizer não tenho ouro e não tenho prata. Mas também não podemos dizer levantou a caminha. Porque falta poder, né? No caso. Então, mas quer dizer, o poder de Deus ele continua para aqueles que creem. Então vamos lá, como que o cessacionista vai entender? A pessoa estava em estado de câncer terminal. O que é isso? Terminal. Não, mas lembra que eu te contei... Terminal. Aí você vê. A igreja faz a oração. A pessoa volta para casa, já sai do culto já diferente. Opa, tô sem dor. Não sinto dor. Tô sentindo o corpo leve. Eu tô sentindo vida. Vai para casa, faz sua refeição, deita, dorme, descansa, acorda revigorado. Aí fala pra filha, tem milagre aqui. Mãe, mas a senhora tá bem, o rosto tá diferente. É isso que eu tô querendo dizer. Vai no médico, o médico fala, Dona Maria, me explica uma coisa aqui. A senhora tava pra morrer, não era daqui uma semana que a senhora ia morrer? A senhora pediu pra me fazer um exame, eu acabei de fazer. Peguei sangue, urina, as fezes em si. Tô vendo o batimento cardíaco da senhora tá 12/8. A pulsação tá normal. O sangue da senhora tá normal. A temperatura do corpo tá normal. Os batimentos, os impulsos cerebrais estão normais, sangue está normal, fezes normal, urina normal. Pera aí, o que aconteceu de ontem para hoje? Ela só vai dizer, doutor, pergunta para quem tá lá em cima. Eu falo, Miquel, como é que um sensacionista entende isso? Então, tem que ser muito incrédulo para não acreditar. Não, mas o problema é que tem. Então. Ela não estava doente coisa nenhuma. Era frescura. Tá. Com estado terminal, com o corpo cheio de marcas, já podre aqui do lado, com aquela carne aparecendo podre, cheirando mal. É montagem. É isso que me preocupa, a ideia do sensacionista. Porque o sensacionismo, o problema é a incredulidade. Né? O dinamismo da igreja apostólica. Né? Então, a igreja aqui, no primeiro tópico, nasce avivada, que é o que acontece em Atos capítulo 2. Né? Segundo, a igreja, depois do Pentecostes, aí diz aqui, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela
um profundo compromisso em duas esferas. A espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência, que é aquele texto de Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações. Que é os 4 pilares da igreja. Se nós tivermos esses 4 pilares, já estamos meio caminho andado. Pronto, já é uma igreja boa. Permanecer na doutrina dos apóstolos. Que apóstolos? Os 12. Não é os de Matias hoje, não. Não é de hoje, e Paulo. Tira Judas da jogada. Pode tirar Judas da jogada. Não é os de hoje, não. Doutrina dos apóstolos, tá? O Novo Testamento. Em si, completo. Na comunhão. E comunhão e partir do pão são duas coisas diferentes. Comunhão é a comunhão de fato. Relacionamento. Sim. Partir do pão é a ceia. Né? É o momento ali de fazer memória de mim. É o momento eucarístico. É exatamente. Eucaristia lá. E nas orações. Que é uma igreja que ora. Opa, a prova disso é Atos 3. Vamos pra igreja 3 horas da tarde, o sol escaldante. Pedro, vai pra onde? Vou pra oração, rapaz. É lógico. Vou pra oração. Então, assim, se tivermos esses 4 pilares, já é suficiente para a igreja funcionar. E isso é o que vai, na verdade, alavancar a igreja durante todos os Atos dos Apóstolos. A igreja nasce avivada e pode morrer avivada? Tem que morrer avivada. Claro. E... não tem 3, tá? Só 2. O terceiro aqui, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Cristo, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo é indispensável à missão da igreja nesses dias. Eu acho interessante isso porque Jesus teve um ministério avivado, nós vimos lá. Porque o batismo, na verdade, de Jesus e a manifestação da pomba lá, né? Era o momento da unção de fato de Jesus, é o cumprimento da promessa. O Espírito que veio sobre Jesus, ele vai a promessa ficar depois de Jerusalém, que do alto seja revestido de poder. Ele vem para nós. Aí olha só o ministério de Jesus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A mesma unção que veio sobre Jesus veio sobre a igreja. Veio sobre mim, veio sobre você, a autoridade foi liberada para nós. Eis que vos dou poder. Quer dizer, e ainda Jesus diz, vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Quer dizer, Jesus, a Bíblia registra 3 ressurreições. Isso sem contar aquelas que aconteceram no dia da crucificação, né? Que as pessoas se levantaram dos caixões lá e etc. A gente não tem nem noção de número ali. Mas vamos pegar os 3 que são conhecidos. A Thalita lá, a filha de Jairo. E Dorcas. O filho da viúva de Naim. E Dorcas. Não, Dorcas já é Atos, né? Então, mas assim, você falando dos evangélicos. Dos evangélicos e depois é Lázaro. Aí você vai para Atos dos Apóstolos. Que é a igreja já ali desenvolvendo. E foi Pedro que esteve lá, hein? Você já pega ali Atos dos Apóstolos. E quantas coisas não foram feitas... Porque, veja bem, 3 anos e meio, os caras andando com Jesus. Diz que Jesus, a agenda de Jesus era cheia. De manhã, tarde e noite, era 24 horas. expulsando demônio. E ainda diz no Evangelho de João no final lá, que se fosse registrado, não haveria livros no mundo para registrar a quantidade de milagres que ele fez. E aí, provavelmente, se a gente começasse a ler o Evangelho de João... partindo dessa fala, Miguel, o camarada começaria a ler com 10 anos de idade, ele morreria e não terminaria de ler. Porque se fosse olhar ponto por ponto, tudo. Então. Tudo. Jesus curou a Maria, a João, num dia só. Tudo. Se narrasse tudo, ponto por ponto. Não, e a Bíblia registra alguns. Não registra todos. A Bíblia registra alguns. O Marcos, se não me engano, é 19 milagres. João é 7, né? E o Mateus eu não sei, Mateus e Lucas eu não sei. Lucas é bem, ele aborda muito o lado médico, pode ver que é ele que fala a questão da hemorragia, que ele conhece o assunto. Mas se você pegar tudo no 3 anos e meio, eles pegaram um fragmento do que aconteceu. Mas imagina quantos os leprosos, foram 10 leprosos numa tacada só. Veio na mente agora, você abordou a questão, não pode ser aplicada aí nesse texto, a hipérbole. Pode ser aplicado também. O que o João tá querendo dizer lá? É muita coisa. Mas mesmo assim, é muita coisa de qualquer forma. Foi o que eu tô falando. 3 anos. Muita coisa.
Se fosse narrado... Pra quem tinha um ministério tão intenso como Jesus tinha... Então vamos dizer que o Novo Testamento... Que as pessoas tocavam na ordem da sua veste, saia curada, ele nem tinha contato com a Então pessoa. vamos dizer que só o Evangelho de João seria dessa largura aqui. Você levaria quanto tempo para ler só o Evangelho de João? Você vai para a Bíblia é isso daqui. Isso aqui é o Evangelho de João. Aí também não seria narrado tudo. Porque aí a gente tem que entender tudo de Jesus, tudo. Não, aí eu gosto daquele... porque quando a gente observa isso... Até eu tenho uma paráfrase aqui do Orlando Bohr, ele diz assim... Quando fala daquele texto do... apregoar o dia aceitável do Senhor, que é o texto de Lucas 4 lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, o cumprimento das promessas, né? Que ele faz lá em Nazaré. Aí ele diz, evangelizar os pobres porque ele tem a unção de evangelista, curar os quebrantados porque ele tinha a unção de médico, apregoar a liberdade aos cativos porque ele tem poder para libertar, dar vista aos cegos porque ele tem poder de iluminar, restaurador quando fala do ano aceitável do Senhor, uma nova era, o ano do jubileu. No ano do jubileu se perdoava as dívidas, escravos eram libertos e quem havia penhorado seus terrenos eram restituídos. Então aqui tá não só falando do jubileu físico, mas espiritual. Quer dizer, eu vim estabelecer uma nova era. Você estava preso, você agora está livre. Você era escravo, você agora é livre. Só não é a nova era, Não, a nova era no sentido... Não, sim, de repente alguém fala, não, o Miquel falou nova era. Não, mas não é a nova era, Então assim, você vê a mesma coisa que acontece até mesmo quando nós estamos falando chegado o reino dos céus, eu estou trazendo a dinastia do trono, eu estou trazendo o poder e o domínio do reino dos céus para governar na terra. Sim. É o Salmo 103. O que está o seu trono está estabelecido no céu, mas o teu reino domina sobre tudo. É a questão, é o que está em cima agora chegou pra gente. Exatamente. Se aqui o reino da terra não tem solução, mas o reino do céu tem. Claro, sempre. O reino da terra é limitado, mas o reino do céu é limitado. Os tronos se abalam. Os recursos da terra são escassos, mas o céu, os recursos são limitados. Todos os tronos aqui se abalam, o de cima continua intacto. Exatamente. Continua. Trazer o reino do céu, venha a nós o teu reino, é trazer o governo de cima para a terra. Exatamente, quem manda aqui embaixo agora não interessa quem está no governo, interessa a doença, interessa o problema. Por que o diabo começou a investir tanto? Porque chegou o governo agora embaixo. Por que ele começou a investir tanto? Pô, já vieste nos atormentados da hora? Não, mas existe um personagem da história que quando ele orava, a rainha da Inglaterra ficava com as pernas bambas. Então. Porque ela não temia os exércitos inimigos, ela tinha medo do cara que tomava ele pra orar. E aí? Exatamente. No passado o pessoal não falava que tinha medo dos crentes que andavam com a Bíblia. Com a Bíblia. Com a capa Bíblia, o livro de capa preta debaixo do braço. As irmãs do coque. Então, o povo tinha medo dos crentes hoje em dia. Infelizmente, porque falta poder. Porque poder tá liberado pra nós. Dínamos, o power. Tá faltando que a gente crê de fato no poder de Deus pra atuar nesse tempo. E o último aqui, autentificado por Deus e glorifica Jesus. Porque quando a gente olha pelo próprio ministério do Espírito Santo, nós vemos ele que não veio falar de si mesmo e veio para glorificar Jesus. Quer dizer, em hipótese alguma o Espírito Santo veio para lançar luz sobre si mesmo. Não, ele veio lançar luz sobre o próprio Cristo. Claro. Por isso que não há contradição na Trindade. A Trindade não é um pisando no pé do outro. Não, há uma harmonia. E o que Jesus falou? E ele vos fará saber tudo acerca de mim. Isso não é diminuir o Espírito Santo. Vai focar tudo em Jesus, então o Pai fica de lado, o Espírito Santo não. É a pericorese. Aquele livro lá, a dança. Os três estão tão unidos que um passa por dentro do outro, estão tão conectados que o Pai decide já estar conectado com o Espírito, com o Filho, não há divergência, o Espírito Santo não questiona, mas não quero. Aí Jesus falou, eu também não quero. Imagina essa rincha no céu. Não existe isso. A conectividade tão perfeita, a decisão dos três é no mesmo instante. Não, eu gosto daquele texto, só pra gente encerrar. Atos, não, 1 Coríntios 12. Olha só. Verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito, letra maiúscula. Verso 5. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Espírito, Jesus. Cristo, Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quer dizer, você tem a Trindade operando e atuando na vida da igreja. E eles brigam entre si? Não. Há diversidade, mas há uma coesão e coerência em tudo que é feito.
Então, assim, né, você vê a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida do crente, no modo geral, não é uma briga, não é uma... Não. O Espírito Santo de Deus, ele é organizado em si mesmo. Atos 13. A igreja estava orando, jejuando, e haviam alguns profetas ali. O que o Espírito Santo falou? Separa pra mim. Eu quero Paulo e Barnabé. Ele tá usando a expressão... Se nós estamos... Separai pra mim. Eu quero assim. E há divergência lá em cima. Jesus não vai olhar e questionar. O Espírito Santo, ele fala, porque ele é Deus. Ele fala, ele age, ele é soberano, ele tem vontade própria. Age com cura, age com ação sobrenatural. Ele age. O Espírito Santo de Deus, ele age. Só que a gente tem que crer. A gente tá na dependência do Espírito. A gente tem que crer nisso. Se nós não crermos nisso, a gente fica meio que à deriva. A igreja que hoje não entendeu isso, ela fica dando cabeçada a vida inteira. Não. O que Deus quer disso aqui? O que Deus quer pra Pindamonhangaba? O que Deus quer pra minha congregação? O que Deus quer? Eu tenho que buscar. Então vamos lá. Como é que uma igreja se mantém igreja sem o Espírito? Como é que uma igreja sobrevive sem o Espírito? Como é que a mensagem surge efeito sem o Espírito? Aí vira o clube, vira uma associação. Não tem. Eu estava ouvindo uma irmã que ela congrega na Assembleia de Deus ligado a Guaratinguetá. Ela foi viajar e passou numa igreja em uma das cidades já no Rio de Janeiro. Ela acabou tocando no assunto. Assim, no ambiente de culto, o que é isso? Ambiente de culto. Não é mais aquele ambiente de culto. É um sobe e desce, é uma desordem, é mais um clube mesmo do que um ambiente de culto. O Espírito Santo vai operar como? É uma preparação para estar diante da presença de Deus, cultuando aí. Onde houver 2 ou 3 reunidos mutuamente, pensando a mesma coisa, voltado para a mesma coisa, pensando em mim, eu me manifesto. Agora, e o que a Bíblia diz? Guarda o teu pé quando entrar. Eclesiastes 5. Esteja mais apto a ouvir do que a falar coisa. Que o culto do Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo. Claro. Porque lá era você assistir toda aquela cerimônia ali, toda aquela coisa. Não tem. É diferente do culto nosso aqui. E aí, qual que é a fala de Jesus? Qual que é a fala... tem uma pergunta no Antigo Testamento. Que culto é esse vosso? Se perguntarem, deixa essa marca aí, porque se um dia perguntarem, você responde, isso aqui é por causa disso. Inclusive Deus fala através de um dos profetas menores. Eu abomino as vossas assembleias. Os vossos cultos não me dão prazer. Por que vocês se reúnem então? Se a reunião não é centralizar em Jesus, por que a gente se reúne? Aí alguém vem com aquele papo que aí, não, você tem que ser mais light na mensagem, você tem que pegar menos pesado, senão as pessoas não vão vir, senão as pessoas vão se afastar. Desde quando o evangelho é para favorecer alguém? Você tem que pregar maneira no seu jeito de pregar, porque tem pessoas aqui que se você falar mais duro, John MacArthur fala no livro dele. A outra face de Jesus. Jesus o tempo todo ofendendo no sentido de mostrar a verdade. O que John Huss falava? Me ofenda com a verdade, mas não me mate com a mentira. Eu prefiro ser ofendido com a verdade do que ser morto pela mentira. Mas temos que fazer isso para atrair e manter pessoas na igreja. E conhecereis a verdade. A própria presença do Espírito Santo é suficientemente capaz de manter crente na igreja. Agora eu preciso de show. O que diz o final do capítulo 2 de Atos? O Espírito acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Quem enche a igreja é o Espírito Santo. E vamos lá. Eles saíam para evangelizar, pregar, fazer missões. E o Senhor cooperar, estar junto. E aí? Porque às vezes a gente acha que... Porque quando você usa recursos humanos para manter os homens dentro da igreja, aí é clube, vira clube. É o pragmatismo. Vira clube. Agora, quando você entende que você está na dispensação do Espírito, você está ali por causa do Espírito, você quer realmente agir conforme a vontade de Deus, você não precisa ter essa preocupação. Não. O pregador não fica triste se teve muito ou pouco glória a Deus, se tinha muita gente no culto. Tem pregador que até agradece, que tá todo mundo ouvindo. Não, porque você entende que você está ali para cumprir uma missão que é maior do que o glória a Deus que você ouve, como um retorno. Ou que se tinha 100 pessoas ou 50, não interessa. Você está ali cumprindo o seu papel, fazendo a vontade de Deus, sendo fiel a Deus. Sim. O pastor está sendo fiel a Deus. De fato, se Jesus enviasse uma carta, como ele enviou às igrejas da Ásia Menor, né? Em alguns casos lá ele elogia o líder da igreja. Será que ele elogiaria os líderes dessa igreja? Por exemplo, a igreja de Laodiceia. Olha, vocês não são crentes nem frios, vocês são um vômito. Eu não consigo nem engolir
Dá pra engolir. Dá ânsia, volta. Não tem condições. Ou é quente ou é frio. Porque o morno também é intragável. Semana que vem, o avivamento no ministério de Pedro. Né? Provavelmente falaremos aí de Atos, capítulo 3. Não, final do capítulo 2. Mas aí nós estamos seguindo. Depois é Estevão e assim por diante. Mas semana que vem nós estamos aí. Vocês aí curtam, comente, compartilha. Vou começar a série lá no canal Palavra Viva. Dia 6 de fevereiro começa a ser postado. Vai ser uma segunda-feira. Eu acho que está marcado para as 19 horas, 18h58. Vamos com um vídeo por semana. Vamos expor todo o Evangelho de Marcos, se Deus der graça. Se eu não aguentar, eu mando o Gediel terminar. Colocar ele para trabalhar nos 2 canais já. Mas aí nós vamos seguir lá uma série de exposições lá, se Deus assim permitir. Então se inscreva lá também, o link está aqui na descrição do vídeo. Então até semana que vem, Deus abençoe você.